Muralha? Peraí, quem é Muralha? Falar que é o Muralha, o valentão na escola. É o quê? E o pior de tudo, eita, ele chegou. O Muralha chegou! Vixe, agora deu ruim. Ele veio pegar o meu Bob Goods do Dragon Ball raro. O que foi? É impressão minha? Agora quem vai me passar o dinheiro do lanche? Usar esse Bob Goods. Senta no seu... Aí, ó, tá no recreio. Recreio, vamos. Vou te mostrar onde que é a cantina. E aí eu vou ir pra hora do lanche. Ei, menino de 4 olhos. Muralha! Sou eu mesmo. Me passa esse cordão. Ai, toma. Pode ficar. Obrigado, idiota. Então essa que é a cantina. Nossa, que chique e grande. Sim, bora se